Olá novamente, eu sou a professora Carolina e esse é o 7º módulo do curso de Roteiro e Escrita Criativa. Vamos falar agora sobre elementos básicos de formatação 1. Nessa primeira parte, a gente vai entender quais são os formatos, qual é o rigor que circula, qual é o rigor mais popular hoje sobre os roteiros, sobre a avaliação de roteiros, sobre o roteiro técnico, pensando na dinâmica de produção de set. Vamos ver também sobre algumas dinâmicas de avaliação de roteiros. Então, como sempre, caso tenha alguma dúvida ou comentário, estamos disponíveis no fórum ou por e-mail. Nesses dois últimos módulos, a gente vai introduzir, a gente vai dar parâmetros básicos aí de formatação, porque é outro assunto que, apesar de ter algumas regrinhas fechadas, ele é extenso porque tem uma infinidade de ações que podem ser roteirizadas. Então, a ideia é dar um estímulo para que vocês procurem outras fontes que tratem sobre formatação. Tem muito site na internet que fala sobre alguns pontos de regras. Então, vale a pena fazer um passeio sobre esse assunto, que é muito importante para quem pretende tentar concursos, seleções, chamamentos de produtoras, ou até mesmo trabalhar num canal de TV, onde é necessário rotineiramente fazer roteiros, porque tem uma demanda grande ali de coisas que precisam desse guia técnico para produção. Então, nesse primeiro módulo, a gente vai pensar um pouquinho, debater um pouquinho algumas coisas que circulam nesse assunto de formatação. Primeira coisa que muita gente fala sobre, pergunta sobre nas oficinas, nos laboratórios. Roteiro é literatura? A maioria a maior parte dos estudiosos, das estudiosas do assunto, vai dizer que não, que roteiro não é literatura, que radicalmente não é literatura. Porém, não se espantem se vocês encontrarem pessoas que começaram a carreira no teatro, que começaram a carreira fazendo romances literários, estudando literatura. Não se espantem se vocês encontrarem essas pessoas transicionando bem para o mercado de trabalho como roteiristas de cinema. Porque a fonte literária, ela forma pessoas muito bem quanto a como alcançar certos efeitos dramatúrgicos, como aprofundar uma parte da história. Então, a literatura e o teatro também dão percepções muito boas que só o estudo técnico de roteiro não alcança. Então, eu trouxe aqui o Eisenstein para pensar numa frase que ele coloca no tempo dele, onde o cinema ainda lutava para se defender, para ter a legitimidade enquanto arte também, que era que a arte de fazer cinema era uma arte de evocar imagens dos sentimentos de quem assiste o que está ali na tela. Então, essa noção de evocar imagens, ela é muito interessante para a gente pensar a escrita técnica de roteiro, porque é muito mais do mostrar, do tornar visível a ação voltada para a cena, do que contar, porque contar está mais ligado ao narrar. Lembrem lá da expressão épica, a contar o que aconteceu, o que passou. Então, mostrar é diferente de narrar nesse sentido. Porque eu vou mostrando progressão por progressão daquela ação dramática. E narrar, não, eu falo, tem até essa ideia do narrador, né? Da narradora, de quem fala por cima da história. Está voltada mais ao volume de ações que já aconteceram. Então, não precisa mostrar a progressão, bit por bit, do que aconteceu no enredo. Então, afinal, o que é o roteiro? O roteiro, nesse sentido, ele vai ser um instrumento técnico que vai, pensando numa dinâmica de larga produção, vai ter que ser entendido da mesma forma, tanto por quem está no set, quanto quem está na montagem, quanto por quem está produzindo o filme. O roteiro de cinema, ele não pode ser ambíguo no sentido de abrir para diversas interpretações sobre o que está escrito ali no papel. Então, ele pede uma técnica, ele pede uma objetividade, ele pede uma clareza, com a preocupação de não abrir brechas, porque quando abre brecha, leva mais tempo, leva também, por consequência,
mais orçamento, leva as pessoas a se sentirem desorientadas ali no que precisam fazer. Então, isso é um risco, pensando nas dinâmicas de produção. Então, quando, pensando já no contexto da pessoa que vai tentar um concurso de roteiro, um laboratório de roteiro ou participar de uma oficina, as dinâmicas de avaliação, elas prezam muito pela técnica, mas também prezam pelos efeitos que o texto está conseguindo alcançar. E aí, isso, de certa forma, é um jogo de equilibrista, porque ao mesmo tempo que você precisa ser técnico, você precisa evocar sentidos. E é muito difícil não evocar sentidos através da subjetividade no texto, pensando em textos subjetivos. Porém, existem outras formas de evocar sentimentos de quem está lendo que são objetivos. E aí a gente vai ver isso melhor no segundo módulo. Mas nas dinâmicas de avaliação, você tem que imaginar que essa pessoa avaliadora é como se fosse uma leitora plateia também. Porque essa pessoa precisa se sentir engajada a ler o seu texto do começo ao fim, a progressivamente passar página por página. E aí, se logo na primeira página tem um erro de formatação, quem está avaliando, imagina que essa pessoa que vai avaliar tem uma pilha de outros textos para ler e para avaliar também. Isso já vai desengajar a pessoa a continuar na sua leitura. Porque se você não teve um cuidado de formatação, aí a pessoa pode pressupor que você não teve um cuidado com a estrutura do sistema dramático, como a gente viu no módulo passado. Então, tem avaliações que são bem radicais? São. Por mais que sua história seja super interessante. Então, tem que ter um cuidado com esse rigor, com essa técnica. A técnica é necessária. Mas lembrem que a técnica ela caminha junto da teoria dramatúrgica, pensando nos textos que funcionam numa dinâmica de mercado. Então, prender a plateia na cadeira, pensando ali na sala de cinema, de fazer a pessoa não ir para o banheiro, não se sentir desinteressado no que está na tela e ir no banheiro. Isso é que nem a pessoa que está com o seu texto ali na mão, seguir folheando, seguir lendo página por página até o fim. Então, vocês têm que pesquisar muito sobre efeitos para conseguir alcançar esse objetivo numa dinâmica de avaliação, e também quando você já tem a condição de produzir seu filme, caso seja o caso de você ser a mesma pessoa que está autorizando e a pessoa que vai produzir a história. Então, o que é capturar uma banca? Pensando na dinâmica de avaliação de concursos de laboratório e tal. Aí eu até coloquei aqui que o roteiro não é receita de bolo, apesar de pontos manuais explicarem uma estrutura que é comum. Essa ajuda de perceber uma estrutura comum é mais lógica do que você só reproduzir essa receita. Então, capturar uma banca, eu coloquei algumas chaves aqui de capturação que fazem alguém ler seu texto com mais cuidado, com mais engajamento. Eu coloquei aqui imaginação. Imaginação, gente, vem muito de fontes de ideias também. Tem um filme chamado Amor Proibido, de uma cineasta brasileira chamada Adélia Sampaio, que ela escreveu esse filme porque um dia ela pegou um jornal e que viu uma manchete sobre o assassinato de uma mulher que tinha uma namorada e que a namorada dela foi considerada culpada no momento da ditadura, onde havia uma repressão maior sobre outras formas de se relacionar, e aí ela viu, no caso, outras formas que não um padrão, no padrão repressor que havia na época da ditadura. Então, ela viu nessa chamada de jornal essa notícia. Então, a partir de uma coisa que aconteceu, para injetar na história dela criativamente. Então, a imaginação, ela vem muito do seu olhar atento para o cotidiano, de como é que as coisas acontecem no dia a dia e como você poderia transformar isso numa ação para um filme. Então, junto da imaginação, vem outras palavras-chave aí. Ritmo, vibração e estilo. Ritmo e vibração, pensando em formas de escrita, eles andam bem juntinhos, assim. Tem a Ana Mulaert, novamente, em uma aula de roteiro que eu pude assistir, ela fala que
ela fala muito sobre o processo dela enquanto roteirista. Então, uma coisa que ela disse, e isso se remete muito à construção de diálogos também, é de perceber como é que as pessoas falam na rua, como é que os diálogos vibram, qual que é o tom de que uma coisa acontece e dos diálogos que estão inseridos ali nessa ação que acontece. Ela vem em São Paulo, então a vibração e o ritmo das coisas que acontecem na escrita dela vem muito desse ambiente paulistano. Não só no cenário, mas também ali no jeito das pessoas, da cultura local e tal. Então, tem 2 filmes que eu coloquei de referência, que é o Cinco Fitas e o Motriz. São 2, um filme é de Minas Gerais e outro filme é da Bahia. São filmes que a gente pode perceber uma construção de vibração muito grande quanto ao cotidiano desses lugares. Em Cinco Fitas, a gente vê a festa do Senhor do Bonfim, as pessoas caminhando na rua. Imagine só como é que tudo isso foi para o roteiro do filme. Porque as cenas são vibrantes, porque nas rubricas, no papel, aquilo foi colocado de forma também, de forma instigante. Então, o ritmo, tem até algo que a Ana Mulheres também fala, que é imaginar como é que se essa cena fosse uma música, se essa cena fosse um gênero musical, qual ritmo ela teria? Ela seria uma valsa de 1/2, 1/2? Ela seria um samba muito rápido com uma velocidade? É sempre bom ter esse olhar atento para a verossimilhança de como capturar essa coisa acontecendo no mundo fora do cinema, porque quanto mais elementos verossímeis, a identificação de quem assiste com o que está na tela é maior. Então, o estilo, que é a última chave de capturação, tomando de novo como exemplo a Ana Miller, no processo dela, quanto ao filme A Que Horas Ela Volta, ela tomou mais de 10 anos para escrever o roteiro desse filme. Ela sentiu que ela tinha uma dificuldade para materializar essa ideia, e aí ela começou a escrever contos. Ela se colocou para escrever uma série de contos no sentido de perceber até onde a escrita dela ia, qual era o estilo da escrita dela. Estilo passa muito por tema também, de perceber em que lugar do mundo essa pessoa que escreve está inserida, porque isso vai naturalmente também para o estilo de escrita dessa pessoa. Alguns elementos vão ficando frequentes porque está muito ali na cultura, na sociedade, politicamente, no caso, tudo isso junto ali do lugar onde essa pessoa se localiza no mundo. Então, o estilo, a gente vai percebendo quais temas que a gente gosta mais, quais gêneros a gente gosta mais, à medida que a gente desenvolve nosso processo criativo. Porque aí a gente vai percebendo o que é mais frequente no texto da gente. E aí, tanto que a próxima pergunta que eu coloquei aqui é: que tipo de escrita é a minha? Quem sou eu na produção? É muito importante você ter o discernimento de que, se você é a mesma pessoa que vai dirigir o filme, que roteirizou o filme primeiramente, e que também vai tirar do seu bolso, você vai produzir esse filme, de certa forma, você tem um afrouxamento com certos rigores aí da formatação. Porque você é a mesma pessoa que vai transportar do regime das palavras para o regime cinematográfico as ações que serão representadas ali. Então, você já vai estar ali no processo do set, você vai estar em todos os momentos da produção do filme sendo sugerido ou sugerida pelas outras pessoas a explicar o que foi que você imaginou quando você escreveu isso aqui. Como é que eu posso materializar a ideia que você pensou? Me fale mais. Só que, mesmo que você seja essa pessoa na produção, que vai ter a liberdade de produzir, de ser dona do seu roteiro mesmo, logicamente você vai querer que o set seja mais funcional, que ganhe mais tempo, que seja otimizado ali. Então, porque do contrário, as pessoas confusas, o processo mais moroso, você vai estar perdendo em processo e talvez até perdendo orçamento também. Principalmente, na verdade. Então, saber quem você é na produção faz diferença. E quando você está escrevendo para uma cadeia de núcleos produtivos de um filme, aí mesmo que você tem que ter um rigor na sua escrita, porque de cabo a rabo,
todo mundo tem que entender da mesma forma o seu texto. E aí entra um outro ponto muito polêmico, que é os limites entre os trabalhos de equipe. Se você, no seu roteiro, sabendo que você vai licenciar esse roteiro para uma produtora, tem outras pessoas envolvidas na produção do filme. Então, se você coloca excessivas observações sobre trabalho de ator nas indicações abaixo das falas ou de atriz, se você coloca muitas observações sobre movimentos de câmera, sobre ângulos, e principalmente se você não for sugerida a fazer isso, você vai estar ultrapassando o trabalho de outra pessoa, o trabalho criativo de outra pessoa, quando você coloca observações excessivas. Então, se informe bem de qual é o seu lugar nesse processo, para que você faça seu trabalho com uma tranquilidade maior, criativa, sabe até onde você pode ir ou não. E aí, gente, chegando já nessa parte mais técnica da formatação, eu separei 3 elementos que são mais frequentes como ferramentas de produção do seu roteiro, que é a ação, o diálogo e o cabeçalho. Cada um desses tem um conjunto aí de regras, de parâmetros de saber como fazer. E esses parâmetros eu vou falar mais sobre eles no próximo módulo. O formato Master Scenes é o mais popular no circuito comercial hoje em dia. Existem programas como o Final Draft e o Celtics que já setam essas margens para vocês, mas mesmo assim você precisa saber das regras, porque é você que vai colocar, né, as palavras no programa. Então, o Master Scenes, ele tem essas configurações de margens e tem um tipo de fonte, que é a Courier New, tem um tamanho de fonte que é A12. O Celtics, esse programa, ele tem um trial de 30 dias que você pode usar o programa de graça, mas ambos são pagos. O Celtics é mais barato que o Final Draft. Tem outros programas e aplicativos também de formatação que você pode de graça usar, mas tome muito cuidado com formatação, porque formatação de página isso é algo que desclassifica também em processos seletivos aí de roteiro se não estiver legal. Então, um aviso importante que eu queria dar é que, para você chegar no primeiro tratamento do seu texto, já saiba mais ou menos qual que é a sinopse, tenha de preferência a escaleta, tenha uma storyline bem definida, porque é muito pesado, torna o processo pesaroso quando você já vai para o primeiro tratamento sem saber qual é o argumento do seu texto, qual é a sinopse, qual é a escaleta, porque você vai ficar perdido, literalmente, você vai ficar até mais ansioso, assim. Então, primeiro, de preferência, faça esses outros formatos textuais que já foram explicados aqui nos módulos sobre como eles são, a que eles servem, como são feitos e tal. Então, objetividade e clareza, gente. A escrita para roteiro, ela é uma escrita técnica, ela é uma escrita descritiva, bem objetiva. Então, é o tempo presente, é o que acontece na tela agora. Então, na frente das pessoas. Por isso que o tempo presente indicativo é o mais interessante. Cuidado com a subjetividade. Lembrem que escrever subjetivamente é diferente de escrever com palavras de efeito objetivas. Então, critério com a escolha dos verbos também. Porque 2 verbos, às vezes, mesmo tendo o mesmo significado, eles dão tons diferentes. Tem um que é bem clássico, que é bater a porta versus fechar a porta. Se o personagem bate a porta, em comparação com se o personagem fecha a porta, parece que quando ele bate, ele está com mais raiva. Então, o uso do verbo também tem que ser criterioso. E tem um mantra, que é: isso tem visualidade? Isso é mostrável? Sempre levem esse mantra em cada página do roteiro. Quando vocês forem revisar também a ideia de vocês, o texto de vocês, sempre pensem nisso. Isso é mostrável? Isso é produzível para uma equipe que vai filmar esse filme? E aí o Master Scenes, ele tem um parâmetro de 1 página por minuto. Só que esse parâmetro ele serve mais para quem está escrevendo saber se ele está conseguindo atingir um volume de texto legal. Digamos que ele está fazendo um longa. Então, são mais de 100 páginas. E aí esse parâmetro ajuda. Só que vou pegar alguns exemplos de filmes. No Estúdio Ghibli, nos filmes do Estúdio Ghibli, tem cenas que é bem estilístico. Lembrem lá da chave de captura do estilo. Tem cenas que ficam bem assim,
que entraram para o estilo dos filmes do Estúdio Ghibli, que são as cenas de tempo morto, onde uma ação dramática não progride e não acontece, mas eu tenho uma visão, principalmente ambiente, de algum lugar dos universos dos filmes, onde o tempo simplesmente só passa. Aí imaginei lá, eu posso colocar numa linha árvores balançando enquanto um bando de pássaros, árvores balançam enquanto um bando de pássaros sobrevoa o céu. Isso cabe numa rubrica pequena, mas no filme isso pode tomar mais de 1 minuto. Então, isso é relativo, isso de uma página por minuto. Cenas de ação acontece o contrário, um volume grande de texto, mostrando muitas ações que acontecem ao mesmo tempo. E isso acaba tomando até mais de uma página, mas no filme rola em poucos segundos, porque acontece em uma velocidade grande. E aí, a capa, eu trouxe um exemplo da capa do filme Dois Papas. Ela tá em Master Sims, vejam que é bem simples, tudo centralizado por quem foi escrito. O nome do filme ali em caixa alta sublinhado. Só que também tem algumas coisinhas que fogem a esse tipo de capa. Se for um roteiro adaptado, eu preciso dizer de que novela, de que livro esse filme foi adaptado. Se é um roteiro de episódio de série, eu tenho que colocar, além do nome da série, eu tenho que colocar o nome do episódio. Porque cada episódio tem um título. Eu coloquei capas de Bíblia aqui, só que capas de Bíblia se relaciona com um roteiro tratado, mas tem outro objetivo, a capa de Bíblia de série. Mas tem muitas capas que são bem estilizadas, até com desenho mesmo. Tipo a capa daquela série A Hora da Aventura é super estilizada com a identidade visual do filme. E aí, para concluir, gente, esse módulo, tratamento. Da primeira vez que você termina o roteiro técnico, a escrita seca, esse é o primeiro tratamento. Uma coisa que é interessante é fazer leitura pública cada vez que for passar para um novo tratamento, porque você vai perceber como é que as pessoas reagem à associação de ações dramáticas. E aí você vai perceber se você está conseguindo alcançar o efeito que você pretendeu. Tirar férias durante cada tratamento é interessante também para você conseguir sair da submersão do processo criativo e retomar depois com um olhar mais crítico, um olhar sobre o que está ali e não de quem está dentro ainda do processo da criação. Outra coisa legal são as consultorias de roteiro. Alguns editais de desenvolvimento de roteiro tem até uma linha que vai só para você consultar, levar seu texto para consulta com pessoas que fazem script doctoring, que é justamente isso, é uma pessoa que vai, através de vários parâmetros dramatúrgicos, de narratologia, ela vai perceber, e de narratologia também, ela vai analisar seu texto inteiro, ela vai ver se a unidade dramática está funcionando, se não tem nada de fora, se tem coisas que poderiam ser descartáveis ou não. E aí, você, inclusive, aprofundando os seus estudos em roteiro, se formando em diversos lugares, se você não quiser escrever roteiro, você pode ser consultor também. Mas a consultoria não é pensando só em aconselhamento, não. É uma consultoria técnica mesmo, que vai pegar todo esse arcabouço teórico de dramaturgia e toda essa parte técnica de estrutura, de função lógica da estrutura, da narratologia, e vai analisar o seu trabalho. No caso, bons script doctors fazem esse trabalho com sucesso. Então, a gente pode continuar conversando sobre esse assunto que é extenso, gera dúvidas, gera curiosidades no bate-papo do fórum. E até o próximo módulo. Olá novamente.
Eu sou a professora Carolina e este é o último módulo do curso de Roteiro e Escrita Criativa. Neste módulo, vamos falar sobre elementos básicos de formatação 2. A gente vai ver mais regras, como a ação e os diálogos precisam ser escritos pensando no roteiro técnico. Então, depois de assistir todo o conteúdo, não se esqueça de responder as atividades postadas lá na plataforma. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente através do fórum ou mesmo pelo e-mail. Eu espero que essa aula e o curso como um todo tenham sido proveitosos. Caso tenha alguma dúvida, não deixe de entrar em contato. Bons estudos, revisem os vídeos, não deixem de responder as atividades e também o quiz, que é requisito para a obtenção do certificado de conclusão. Vamos agora conversar sobre formatação 2, esse módulo especial para tratar desse assunto técnico. Desse assunto técnico é bem extenso. Além das regrinhas, tem um pano de fundo aí de contexto de como é que essas regras são importantes a partir do momento que esse roteiro vai para o ambiente de set. Então, eu trouxe aqui uma caption desse filme que é bem famoso, dos primórdios do cinema, do Georges Méliès, que é A Viagem do Homem à Lua, para a gente pensar um pouquinho sobre como essa escrita técnica de roteiro ela foi se refinando, ela não surgiu da forma como a gente vê hoje. Então, na época do cinema mudo, de invenções e de atrações, ainda não havia uma necessidade técnica grande de ter um jogo de elementos ali no roteiro técnico, até porque a linguagem cinematográfica ainda não estava muito desenvolvida como a gente conhece hoje. Então, não precisava das indicações de diálogos, de muitas indicações de câmera, porque os movimentos de câmera ainda não eram tão desenvolvidos. E aí, nesse sentido, esse roteiro antepassado, ele era mais precário, ele era mais resumível. E, sendo assim, eu trouxe aqui o que foi o roteiro de Viagem do Homem à Lua. Vejam que parece até uma escaleta. Primeiro, o congresso científico no Clube de Astronomia. Depois, planejando a viagem, mostrando os exploradores e os servos. Depois, o adeus. 3, a oficina, construindo o projétil. 4, a fábrica, chaminés, o canhão gigante. Então, eu só faço a narração do que vai sendo exposto na tela. Vejam que isso é bem diferente de mostrar progressão dramática, de mostrar como uma ação vai causando uma outra ação, um fluxo causal, que vai movendo o conflito até chegar no ponto alto da história. É completamente diferente disso aqui. Eu estou expondo o que acontece de forma sequencial apenas. Então, já entrando em algumas regras de roteiro técnico, como circulam hoje nos ambientes do mercado, eu decidi falar um pouquinho mais sobre cabeçalho e depois falar sobre ação e sobre diálogo. Mas é muito importante, inclusive tem cursos específicos por aí só de formatação, porque realmente tem uma infinidade de ações que podem ser representadas no regime de palavras com as regras técnicas, com o rigor da objetividade, da descrição e do efeito de palavras que eu posso colocar para mostrar o tom de uma cena. Então, o cabeçalho, ele tem partes básicas: temporalidade, ambiente, local, mais informações complementares. Cada um desses momentinhos aqui, eles têm um conjunto de regras e a intenção desse conjunto é de não, no caso do cabeçalho, de situar de situar as ações que vão acontecendo ali. Cada vez que eu abro uma cena nova, eu vou colocar um cabeçalho novo.
Mas tem formas também de não precisar abrir o cabeçalho novo e deixar a escrita mais fluida. Porque quando a gente coloca muitos cabeçalhos marcando cada cena, a tendência é de ficar um conjunto de cenas ali que progridem de forma mecânica. Então, voltando um pouquinho, que a gente vai chegar nesse assunto de como deixar o texto mais fluido, tem ambiente local, parte 1 aí das regrinhas de cabeçalho. Externa e interna, sempre no começo do cabeçalho, em caixa alta, não pode ser em negrito, um pontinho no final. O final do cabeçalho não leva a ponto. Onde leva a ponto é aí. Depois que eu mostro se a cena acontece no ambiente externo ou no ambiente interno. Tá, mas e se a cena for feita, se a cena é externa, digamos, uma praia, uma avenida, uma rua, se ela for feita dentro de um estúdio, que é interno, como é que eu resolvo isso? Lembrem que sempre o ponto de vista do que está no roteiro é o ponto de vista daquilo que é colocado na frente do espectador, da espectadora, da plateia. Então, o ambiente, ele sempre vai ser, no caso desse exemplo do estúdio, ele vai ser externo, mesmo que seja gravado num ambiente interno, porque é o ponto de vista de quem está assistindo que prevalece. Então, o ambiente local, parte 2, local específico versus local geral. O local geral é como se fosse, por exemplo, uma casa, que é o compartimento que é o lugar que dentro carrega outros compartimentos. Tem a cozinha, tem a sala, tem o banheiro. Então, se uma cena ela acontece num lugar geral, mas ela vai progredindo, passando por diversos elementos, diversos espaços internos, locais específicos, eu preciso assinalar isso também, porque a premissa dramática da cena pede que eu descreva aquilo. E aí, gente, lembrem que a premissa dramática é uma ação que eu quero alcançar. Eu preciso ter muito bem discernimento daquilo que eu coloco no texto, no sentido de isso aqui é super necessário para quem está lendo entender como é que a ação vai progredir. Você não pode colocar as coisas só por jogar. Tem que estar muito ligado à ação que está acontecendo. Por exemplo, em A Que Horas Ela Volta, tem uma cena em que a Val dá um jogo de chá de presente para a patroa dela. E aí, quem escreve, uma mulher, ela não botou esse jogo de chá só para encher linguiça. Tem um motivo dela estar dando presente, tem um motivo do presente ser aquele, e o filme vai progredir, vai conflitar, no caso, na sequência desse ato de dar o presente. Tudo o que envolveu dar o presente vai ser importante para quem está assistindo entender por que a patroa vai ter uma reação, e esse momento está em coesão com o propósito do filme, com a unidade dramática do filme. Então, sempre que vocês forem colocar algo ali no texto, vocês têm que fazer essa pergunta também. Além disso, aqui é mostrável, vocês têm que perguntar se isso aqui está em coesão com a unidade dramática da história, com a progressão dramática que vai acontecer ali, porque se não tiver, se essa coisa estiver no texto só por estar, isso é facilmente descartável. E no set acontece muito isso, de quando tem uma coisa no roteiro que não colabora tanto para a progressão dramática, a produção pode descartar. No caso do roteirista não ser o diretor, não estar ali no processo de set, as pessoas descartam mesmo. Então, quando o roteiro técnico vai para set, geralmente a equipe mata logo as cenas que são mais complicadas. Geralmente são as cenas externas, porque tem chuva, tem trânsito. Então, as coisas não são produzidas na ordem do que está ali. É mais do que é mais conveniente para a produção, do que vai ganhar mais tempo, do que vai otimizar o processo. Então, trouxe aqui 2 exemplos. Primeiro, um cabeçalho que tem até uma coisinha especial, que é o interno / externo, ponto, os 2 com ponto, carro de Paula, hífen dia. Lembrem do hífen, e não tem ponto final, tudo em caixa alta. Nesse exemplo aqui, por que eu coloquei? Porque eu imaginei o seguinte contexto de ação. Digamos que Paula está dirigindo o carro dela, está no telefone ao mesmo tempo, discutindo com uma amiga. E aí, Paula, continuamente, de forma contínua, ela continua discutindo no telefone, sai do carro, vai para a calçada e começa a andar
na calçada de uma avenida, rente a uma avenida. A ação do diálogo dela de discutir foi ininterrupta. Então, eu posso colocar isso no cabeçalho como interna barra externa, porque ela começou no interior de um carro e depois foi para a externalidade do ambiente da rua. Então, essa é uma forma de fazer, em vez de abrir dois cabeçalhos, com o primeiro interno dentro do carro, depois externa do ambiente da rua. Porque abrir dois cabeçalhos daria uma fragmentação desse movimento de desligar o telefone de forma fluida e ir para o ambiente da rua. Então, é interessante sempre prezar pela fluidez, pela continuidade, porque é isso que faz o movimento do filme parecer mais com o ambiente do mundo aqui fora. E aí, novamente, quando eu falo filme, é um filme pronto. Quando eu falo roteiro, não é que o filme não está pronto ainda está ali no parâmetro técnico do que o roteiro serve, que é para a produção. Então, interna, casa de Paula, hífen cozinha, hífen dia. Olhem lá aquele exemplo que eu falei, tem um ambiente geral, só que tem um compartimento específico, onde vai rolar uma ação importante para a progressão dramática. Então, se você vai colocar um lugar específico do lado do local geral, é porque tem que ter uma relação muito importante com algo que vai acontecer nessa cozinha. Digamos que alguém vai cozinhar uma comida envenenada nessa cozinha. Então, nesse sentido, eu preciso mostrar a cozinha, porque dentro dessa ação, e aí essa ação não é ação dramática, tá? Porque cozinhar uma comida envenenada, por cozinhar, isso é uma atividade. Isso a gente vai saber melhor quando falar sobre rubrica, sobre ação. Mas esse exemplo é mais para mostrar como o ambiente precisa ser colocado no cabeçalho, sempre levando em consideração a progressão dramática também. Então, temporalidade do cabeçalho. Agora, vou falar dessa partezinha que vem no final, que é do dia ou da noite, que são os mais comuns. Só que tem outros também. Posso colocar amanhecer, crepúsculo, anoitecer, entardecer. Mas, gente, isso é outra coisa que você tem que ter critério. De como colocar isso. Por que colocar isso principalmente? Porque são momentos raros do dia, que acontecem em menos tempo. Então, eu não posso colocar só por colocar. Tem que ter muita necessidade de colocar isso no cabeçalho. Digamos que é a história sobre um lobisomem que alguém vai descobrir quem esse lobisomem é. Que homem é esse lobisomem? Então, o lobisomem ele volta à forma humana no raiar do sol. E aí, por isso, é interessante colocar no cabeçalho amanhecer em vez de dia. Porque tem um motivo dentro do sistema dramático que me obriga a colocar amanhecer. Assim, os outros exemplos. Eu coloquei crepúsculo, pensando naquela saga Crepúsculo, como tem um conceito intrinsecamente ali ligado com o filme, com certeza no filme que é o Crepúsculo, dentro da saga, tem um momento onde aparece um crepúsculo, né? Alguma cena onde algum cabeçalho, quem roteirizou, abriu com crepúsculo ali. No caso, fechou o cabeçalho com crepúsculo, porque vem no final. Aí eu trouxe aqui um roteiro da professora colega, que é o roteiro de Amniogênese, que é um curta-metragem um pouco ficcional, um pouco experimental também, onde tem um cabeçalho bem classiquinho. Ela teve uma liberdade maior de fazer, porque ela roteirizou, dirigiu e também participou da produção. Então, vejam lá, externa, ponto, praia e fim dia. E aí vocês vão poder assistir um pouquinho da cena do filme aqui também. Temporalidade do cabeçalho, parte 2. Relacionais, contínuos ao mesmo tempo, instantes depois. Tem outras formas de falar cada um também. O que é o cabeçalho relacional? O nome já diz. Ele se relaciona a um cabeçalho anterior que já foi aberto. Então, ele já fala de continuidade. Ele serve para que, em vez de eu abrir um cabeçalho novo durante a roteirização, eu posso só colocar no final do cabeçalho contínuos, ou ao mesmo tempo, ou instantes depois.
porque isso vai garantir que o texto continue com uma fluidez. Eu trouxe aqui um exemplo, pensando no seguinte: imaginamos que tem uma casa. Nessa casa, eu tenho um compartimento da sala e um compartimento do quarto. E aí, tem uma filha e uma avó conversando. Digamos que elas estão conversando, falando mal da mãe, que é a mãe da filha, a filha da avó. E aí, a mãe está na cozinha. Então, no primeiro cabeçalho, eu descrevo a ação entre a filha e a avó. No segundo cabeçalho, eu abri para quarto, porque elas vão sair da sala para poder conversar melhor, com mais privacidade no quarto. E aí, no final, eu boto contínuos. Aí tá em negrito, mas o certo é não colocar em negrito, é tudo sem negrito. Então, aí eu vou descrever a ação entre a filha e a avó que segue, que continua no quarto. Isso aí seria em vez de abrir um outro cabeçalho colocando em terra, ponto. Casa de Paula tá com hífen ali na frente, mas é sem hífen. Traço quarto, hífen, dia. Então, eu abri aqui mais outros 3 tópicos sobre outros tipos de cabeçalho. Tem o cabeçalho secundário, tem o cabeçalho complementar e o cabeçalho especial. Cada um tem um conjunto de orientações de como colocar ele aí. Trouxe alguns roteiros de filmes brasileiros, tem outro que está na Netflix para vocês olharem e assistirem o fragmento, mas um exercício muito legal que eu digo para vocês é de assistir filme com o roteiro ali na mão, você olhando como é que a galera da produção produziu o que está ali no texto. Então, aqui é um exemplo do filme O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, do Karl Hamburger. Esse exemplo está entre as páginas 156 e 158. Então, eu peguei esse exemplo para falar de cabeçalho secundário. O cabeçalho secundário, ele é um cabeçalho que eu abro, em vez de também de abrir um outro cabeçalho por extenso ali, e ele tira, eu não preciso colocar de novo se é externo, se é dia e noite, porque ele está se referindo a um lugar específico onde a ação acontece dentro do lugar geral. Então, nesse caso aqui, é um campo de futebol que tem um meio de campo, tem a parte do goleiro. Então, lá na página 156, tem um cabeçalho aberto, tem lá a descrição do jogo onde Mauro tá, que Mauro é o personagem principal, e aí 2 páginas depois, aí tem uma longa descrição sobre o jogo, né, a ação de jogar futebol dele com as outras crianças. Quando chega na página 158, olha só o artifício que os roteiristas usaram. Foram vários roteiristas que pegaram o texto desse filme, junto com o Karl Hamburger. Mauro lança a bola para o hífen, meio do campinho, em caixa alta, recuado para a esquerda, com espaço depois. Isso o programa de edição de texto, ele soluciona a margem para ti. E aí, a descrição da ação, onde Hannah, Boris, Caco e outros garotos estão jogando contra um time de outra vizinhança. Beleza. Percebo que o cabeçalho secundário, ele está aí para garantir a fluidez do texto e para não precisar abrir outro cabeçalho que, se eu colocasse de forma por extenso, traria uma sensação de fragmentação. Então, outro exemplo, a cena pode passar num bar. O bar tem uma mesa, tem o caixa, tem o lugar onde o bartender trabalha. E aí, digamos que vai ter uma cena de pancadaria. Em vez de abrir o cabeçalho para mostrar cada pedacinho da briga, eu posso só colocar, em vez de, pensando em meio de campo, em vez disso iria caixa, mesa número 7. E aí sempre tem que ter a ação, aí vão as rubricas, as ações, que podem ser escritas de forma a dar um gancho para a mudança de lugar, de compartimento dentro do lugar geral. Sobre cabeçalho complementar. Gente, na internet tem muito assunto sobre essas regras, tem muito blog que vai dar mais exemplos, se aprofunda e dê uma pesquisada sobre formatação, que tem muitas regras, tem muitos exemplos para se basear nesse estudo. Então, em 2 papas,
de 2019, quem escreveu esse roteiro foi Anthony McCarthy. Lá na página 6, ainda na exposição do enredo, tem uma cena, essa cena é muito legal para perceber, além do cabeçalho, para perceber como a gente introduz um personagem que é importante para a trama. I am looking for a flight from Rome to Lampedusa. Yes. I know I can book it on the internet, but, I've only just moved here. Lá na página 6 tem interna, ponto, lobby com os arcebispos, hífen Vaticano, 2005, hífen dia. O que vai marcar o cabeçalho complementar, no caso, é o parêntese com o ano de 2005. O cabeçalho complementar, ele serve para mostrar uma qualidade especial daquilo que está acontecendo ali na tela. Pode ser um flashback, pode ser um período histórico aí entre a Segunda Guerra Mundial. Pode ser uma câmera caseira que vai estar ali mostrando uma imagem diferente dentro daquela história. Pode ser preto e branco, pode ser um sonho, pode ser um pesadelo. Pode ser a infância de um personagem, cenas da infância de um personagem. No exemplo de Dois Papas, tem um ano, 2005. Por que esse ano ele é tão especial? Porque foi o ano do conclave do Papa Bento, do primeiro Papa que aparece no segundo Papa, que é o Papa Bento, que o primeiro, no caso, no contexto do filme que aparece, é João Paulo II, mesmo que já no contexto do seu falecimento. E aí, outros exemplos, flashback, se for um período histórico, posso colocar Revolução Russa, posso colocar Segunda Guerra Mundial, ditadura militar. Câmera caseira pode ir também, porque é uma qualidade diferente das imagens, vai mudar toda a forma de mostrar como aconteceu, porque a moda é outra. No caso da câmera caseira é porque é menos, né, tem uma qualidade menor. Mas no sentido de histórico, tem outras roupagens, tem outra dinâmica dos lugares. Tecnologicamente já teremos alguns objetos e outros ainda não. Então, por isso que o cabeçalho complementar ele é importante. Pode ser preto e branco também, pode vir entre parênteses sonho, pesadelo, beleza. Chegando no cabeçalho especial. O cabeçalho especial ele se refere mais a uma linguagem narrativa e a uma linguagem de câmera, porém, cuidado com esse segundo. Já vou falar por quê. Seguindo, pessoal, cabeçalho especial. O que vai marcar ele é uma linguagem de narrativa ou uma linguagem de câmera, que a indicação dele vai fazer. Peguei um exemplo aqui ainda no roteiro do filme Dois Papas, que vocês podem encontrar pela internet. Na mesma página 6, tem um cabeçalho, insert, 2 pontos, filmagens de arquivo. O insert é o que vai marcar esse cabeçalho. Aí veja que não foi necessário colocar ambiente, etc. e tal. Colocou direto, insert, 2 pontos. Então, por que esse cabeçalho é necessário? Porque quando ele acontece, é o momento em que o Bergoglio sabe da notícia de que o Papa João Paulo II morreu. Então, é um momento que tem um corte para imagens de arquivo do momento do velório do Papa João Paulo II, imagens de jornal, imagens de televisão. Então, por isso que o insert, 2 pontos, filmagem de arquivo. Isso é linguagem narrativa. E linguagem também até de montagem. Aí depois logo depois desse anúncio, em uma rua da América do Sul, cortamos para a visão impressionante do corpo de João Paulo II, etc, etc, etc. Outro exemplo onde isso acontece, no filme Up, Altas Aventuras, tem um cabeçalho onde, em vez de insert, tem montagem, 2 pontos, vida matrimonial dos personagens principais. Aí lá tem o nome dos personagens. Mas por que é importante no caso? Porque é importante introduzir, isso é lá na exposição do filme, é importante mostrar para as pessoas como é que era a vida do idoso, do personagem idoso antes da esposa dele acontecer, antes da esposa dele falecer, antes dele viver essa vida mais solitária. Então, foi necessário abrir um cabeçalho com montagem, 2 pontos, imagens da vida matrimonial de fulano e ciclano. No caso, está em Altas Aventuras, Up, Altas Aventuras de 2009, esse exemplo. Chegando já perto do final, ainda falando sobre o cabeçalho especial, é muito delicado quando você abre um cabeçalho especial para indicar
linguagem de câmera. Saiba se você pode colocar isso no contexto de você está trabalhando para uma produção, você é a mesma pessoa que vai ficar encarregada de dar indicações de câmera, porque tem profissionais que vão lidar com os movimentos, com os posicionamentos, com os ângulos, a não ser que seja muito necessário colocar o ângulo do ponto de vista de algum personagem por conta da premissa dramática que vai guiar uma ação ali em cena. Então, sejam bem criteriosos, reflitam bastante com a necessidade de você colocar um cabeçalho especial com linguagem de câmera, porque em alguns lugares você não vai ser sugerido para isso. E aí isso pode até ser interpretado como intromissão, dependendo do contexto que você está. Então, chegando já na ação, na rubrica, tem aquela diferença de margem que o programa do software de edição pode te ajudar. E aí fica legal falar de ação. A ação, gente, e principalmente pensando em ação dramática, não é a mesma coisa que atividade, tipo correr uma maratona, subir numa árvore, não. A ação pode ser atividade, mais diálogo, mais carga dramática, envolvendo essa ação, aí pode vir uma camada psicológica, uma camada emocional, e é sempre uma ação que vai fazer a narrativa progredir. Essa ação, ela tá ali por um jogo de causa e efeito com o que aconteceu e com o que vai acontecer nessa representação, nessa cena, nessa encenação que tá ali. Então, essa ação, ela não pode, apesar dela ter que ser descrita objetivamente, se ela for muito fria, sem palavras de efeito ali caracterizando ela, o texto tende a ficar muito frio. Então, eu vou pegar um exemplo do filme Dois Papas. Tem uma cena lá no conclave que ainda é o candidato a ser papa, o Ratzinger, ele tá andando entre as mesas de jantar onde todos os arcebispos do mundo estão ali reunidos. E aí ele vai de mesa em mesa falar algumas coisas. Só que quando ele vai falar, ele tá de forma subentendida tentando convencer os arcebispos a votarem nele como papa, como papa sucessor do João Paulo II. That's why it must not be Ratzinger. He really wants it. I think the church faces a great danger, serious danger. We need one common point of reference, only one unchanging eternal truth. E aí, como é que no roteiro isso está descrito? Está colocado como o Ratzinger caminha de mesa em mesa, como se fosse um noivo na festa de seu casamento. Olha só como, através da comparação, o roteirista conseguiu mostrar que o Ratzinger estava tentando ali conversar com as pessoas numa tentativa de convencimento, de amistosidade ali. Então, e além disso, no diálogo que o Ratzinger vai levando de mesa em mesa, inclusive, ele vai repetir o mesmo diálogo de mesa em mesa, e isso vai ficar bem evidenciado no filme. A ideia é mostrar que ele tinha um parâmetro, ele tinha um princípio ali forte para querer ser papa, até porque ele já sabia que havia uma predileção da maioria dos arcebispos por ele. Então, além disso, tem um outro exemplo que eu até já falei, do jogo de xícaras em A Que Horas Ela Volta. Existe a ação de Val levar um jogo de xícaras para oferecer bebidas para os convidados de um evento que está acontecendo na casa que ela trabalha. Antes, olha lá a temporalidade da ação. Antes desse evento, Val deu de presente de aniversário para a patroa dela esse jogo de xícaras. E esse jogo de xícaras é até preto e branco, é uma xícara preta e uma xícara branca, com os pires também preto e branco. Então, até isso na direção de arte foi pensado, a Ana Mulher fala sobre isso, para dar essa ideia de contraste social mesmo, porque a patroa finge que gosta do presente, e aí a Val, acreditando que a patroa gostou, no jantar que vai rolar na casa, quando ela chega com o jogo de xícara, a patroa imediatamente manda ela voltar e esconder o jogo de xícara, porque não é elegante na cabeça dela, né? Então, vejam como a ação que pode levar até um objeto de cena ali
embutido, ela tem toda uma carga que vai garantir a unidade do drama, que vai garantir que o que acontecer depois tenha sentido com o que está acontecendo no presente da cena e também no que já passou no enredo. Oi, Dona Marla. Oh, pelo amor de Deus, essa não. Né? De onde você tirou isso? Eu falei que essa daqui a gente vai levar pro Guarujá. Aqui você pega aquela de madeira branca, aquela que eu trouxe da Suécia, pelo amor de Deus, tá? Mas a senhora falou que era pra uma ocasião especial. Tá bom. Por último, pessoal, falando de diálogo, o diálogo, assim como a atividade, ele se remete à ação. Não posso colocar no texto diálogo por diálogo. O diálogo tem que contribuir para o sentido da ação dramática. E aí, eu tenho que ter um cuidado de colocar os diálogos. Tem um livro do Robert McKee que é só sobre diálogos, porque realmente pede uma habilidade maior. Porque os diálogos, eles têm que, principalmente, estar coerentes com como esse diálogo seria no dia a dia. Se é um diálogo de discussão, como é que essa discussão aconteceria entre as pessoas aqui fora? Para não colocar palavras que vão deixar o diálogo mais pesado, o diálogo mais enrijecido ali. Então, tem a personagem da Regina Casé no filme A Que Horas Ela Volta. Isso a gente pode até perceber bem na novela que passou Amor de Mãe. A prosódia das falas dela são muito bem feitas. Então, porque tem a questão do sotaque também ali junto. A escolha das palavras que remetem a algum lugar no Nordeste que, de certa forma, compartilha de uma cultura ali, de como falar algo. Então, vejam só como o diálogo puxa com cuidado com vários assuntos ali. Tem uma produtora mineira chamada Filmes de Plástico e uma produtora baiana chamada Rosa Filmes, que os diálogos nesses filmes se remetem muito a como eles seriam falados no dia a dia comum de qualquer pessoa. E também tem esse lance do sotaque ali carregado de palavras que transitam muito no universo dessas regionalidades. Isso entra muito também no trabalho de pesquisa para construir diálogo. Então, tem um outro exemplo, naquele filme Discurso do Rei, todas as falas que o rei faz tem a questão da gagueira ali junto. No roteiro desse filme, tem até uma observação interessante. Na primeira vez que o personagem fala, vem um parêntese embaixo dizendo que subentendam que todas as cenas que o rei falar, na produção da cena, você já subentende que isso aqui é falado de forma com interrupções. Então, no texto, não toda a linha que o personagem principal fala não é colocada de forma cortada ali. É sempre colocado de forma direta. Somente a primeira fala que tem ali algumas palavrinhas que remetem às pausas que ele vai dando conta do problema que ele tem. Então, além desse exemplo, tem uma cena do Banheiro de Dois Papas, que é a primeira cena onde o Papa o Bergoglio e Ratzinger conversam. Então, no texto, procurem o roteiro dele na internet, que é bem legal fazer esse estudo. No texto, a fala de Bergoglio, ela é colocada para ser falada numa tonalidade amável, enquanto no momento em que o Ratzinger aparece, Chris Norman Kalminsko cantas. Regina Salton cantava. Ah, that's good. ABBA.
como ele é um natural recluso, ele é oposto ao personagem do Bergoglio, tem um choque, tem uma tensão nas falas entre eles, porque o Bergoglio está cantando uma música pop e o Ratzinger não conhece. Ele vai perguntar se aquilo ali é algum cântico em latim, até quase que de forma irônica. Então, vejam só como os diálogos, eles pedem esses choques também. Isso vai dando um temperamento. O temperamento tem muito a ver com o diálogo. E você precisa perceber o tom da cena para construir os diálogos também. Então, as falas, isso é muito importante quando a gente vai criar diálogos que acontecem no dia a dia. As pessoas no dia a dia, elas costumam a falar mais para os lados, em vez de falar em marcha ré, digamos assim, de forma dura, de forma descritiva, objetiva. As pessoas não falam assim. Então, tenham sempre esse critério de como isso aconteceria no dia a dia, porque isso vai dar mais naturalidade para os diálogos de vocês. Pessoal, entenda esse curso como um ponto de vista da minha experiência enquanto estudante sobre roteiro, enquanto pessoa que já trabalhou com roteiro também. Assim como a professora Rose vem de um lugar, vem de uma experiência enquanto estudante de roteiro, enquanto pessoa que fez filmes, roteirizou filmes. E no mercado de roteiro, vocês vão encontrar diversos pontos de vista e diversas formas, algumas regras que vão se atualizando dependendo do contexto. Então, continuem os estudos de vocês, se sintam estimulados nesse curso a definir os próprios métodos de escrita de vocês. Nem toda forma, nem toda técnica é universal, nem tudo funciona para o nosso tipo de criatividade, para o nosso tipo de repertório, com aquilo também que a gente gosta de falar sobre. E é isso, se sintam estimulados a continuar os estudos sobre roteiro, que nunca acabam. Seja bem-vindo ao Maranhão Profissionalizado, programa de capacitação profissional do Governo do Estado do Maranhão. Eu sou Josana Torinho, esteticista e cosmetóloga, e esse é o módulo de apresentação do curso de Estética Básica. Não esqueça de acessar dentro da plataforma o material de apoio a essa aula para quaisquer dúvidas. Você pode entrar em contato através do fórum ou ainda por e-mail. O nosso curso está dividido em 7 módulos. Ao longo do curso veremos limpeza de pele 1, limpeza de pele 2, depilação 1, depilação 2, design de sobrancelhas, banho de lua 1 e banho de lua 2. Bons estudos e até os próximos módulos. Seja bem-vindo ao primeiro módulo do curso de Estética Básica. Eu sou a professora Josana Tourinho e vou lhe acompanhar nesse primeiro módulo sobre limpeza de pele. Caso tenha alguma dúvida ou comentário, estamos disponíveis no fórum ou por e-mail. A estética é uma área que envolve vários segmentos no mercado de trabalho. A esteticista deve conhecer todos, mas poderá escolher para atuar o segmento que tiver maior afinidade. Para sua maior compreensão, de forma didática, eles foram assim distribuídos. Estética facial, tratamentos para acne, envelhecimento, rugas, flacidez, manchas, embelezamento do olhar, design de sobrancelhas, alongamento de cílios, maquiagem, estética corporal, tratamento de gordura localizada, flacidez tissular, celulite, estrias, terapias manuais, massagens relaxantes, shiatsu, ama, reflexologia,
banho de lua, podologia. Essa é uma ciência dedicada a diagnosticar, prevenir, estudar, investigar e tratar as patologias dos pés. Anexos, depilação. A depilação pode ser feita de várias maneiras, com gilete, com creme depilatório, com depilador elétrico, com pinça, cera, laser, luz intensa pulsada. Terapias alternativas, cromoterapia, aromaterapia, terapia holística, terapias orientais. Terapia capilar. O terapeuta vai atuar juntamente com o dermatologista tanto nas desordens estéticas do fio de cabelo como do couro cabeludo, tratando ou prevenindo os transtornos como alopécia difusa, alopécia areata, tricotilomania, entre outros. Você também pode trabalhar prestando consultoria em outros segmentos, como clínicas de estética, spa, salões de beleza, empresas de cosméticos e equipamentos. Pode atuar no desenvolvimento de novas tecnologias, no gerenciamento de clínicas de estética e de salões de beleza, também trabalhar como vendas diretas de cosméticos, de equipamentos, e também pode trabalhar na docência. Nesse curso, nós iremos conhecer os procedimentos de limpeza de pele facial, design de sobrancelhas, banho de lua e depilação corporal. Nós iremos conhecer também os recursos terapêuticos e os cosméticos, os equipamentos e os utensílios utilizados para praticar esses procedimentos. Quando nós pensamos em trabalho, nós devemos ter em mente que este trabalho irá envolver o outro e que a convivência com o outro deve ser cordial, humanizada, geradora de bem-estar e prosperidade. Para tanto, existem formas concretas, corretas de agir, conhecidas como conduta ética. Eu reservei para vocês um vídeo, é o vídeo número 1, onde Leandro Carnal fala sobre a ética em ambientes profissionais. A seguir, você também pode complementar o conteúdo ao acessar o site que nos fala sobre a importância da conduta ética no ambiente de trabalho. E nós também podemos ver na biblioteca o Código de Ética do profissional esteticista. Sabemos que o corpo humano é formado por vários sistemas e que juntos eles atuam para realizar as funções vitais, a manutenção da vida do organismo. Hoje, o nosso objetivo de estudo é o sistema tegumentar, mas nós vamos observar que o corpo humano tem vários sistemas, como cardiovascular, respiratório, digestório, nervoso, sistema sensorial, endócrino, excretor, urinário, reprodutor, esquelético, muscular, imunológico, linfático e o tegumentar. Então, no sistema tegumentar, nós temos como objeto de estudo a pele, que é o nosso maior órgão do corpo humano. Ele ajuda a regular a temperatura do corpo. É responsável pela sensibilidade juntamente com o sistema nervoso. Protege o corpo, criando uma barreira a agressões externas. Evita a perda de líquido, atua na defesa e colabora com outros órgãos para o bom funcionamento do organismo, como o controle da temperatura corporal, a elaboração de metabólitos. A pele é composta de duas camadas, a epiderme e a derme. Existe ainda uma estrutura conhecida como hipoderme, que está localizada entre a derme e a tela subcutânea. Acesse os vídeos número 3 e número 4 para lembrar a estrutura e as funções da pele. Outras funções da pele: barreira eficaz contra ferimentos e infecções, previne perdas líquidas essenciais ao corpo, mantém o sistema nervoso em contato com o meio ambiente através das terminações nervosas. Ela tem a função protetora contra raios ultravioleta e é constituída de derme, epiderme, tecidos que são intimamente unidos, que atuam de forma harmônica e cooperativa. Como vimos,
A epiderme é formada por células justapostas que se formam a partir da camada basal e que vão se movimentando em direção à superfície. À proporção que elas vão se deslocando, elas vão mudando sua forma e estrutura, a função e a nomenclatura, pois elas perdem o seu núcleo e gradativamente vão passando por 4 camadas, quando por fim elas se desprendem. Na epiderme nós encontramos ainda os melanócitos. São células responsáveis pela melanina, substância que protege contra os raios UV. Os melanócitos, eles estão presentes na camada basal. Uma quinta camada da epiderme, presente somente na palma das mãos e na planta dos pés, é a camada lúcida ou hialina. É a segunda do exterior para o interior. Ela é constituída por células achatadas e transparentes, seus núcleos apresentam sinais de degeneração e existem poucas organelas citoplasmáticas. Nessa camada é que nós vamos encontrar o tato, as terminações que são responsáveis pelo tato. Como vimos, a epiderme é formada por células justapostas, que se formam a partir da camada basal. Elas vão se desenvolvendo, se movimentando a partir da base para a superfície. E nesse movimento elas vão perdendo o seu núcleo, vão se modificando, ficando achatadas. Elas têm aí a função de proteção contra os agentes externos quando elas chegam na superfície, essa pele que a gente está vendo aqui. Também nós encontramos na epiderme os melanócitos. Eles são responsáveis pela proteção contra os raios solares. Eles que vão trazer para a pele a tonalidade morena quando você se expõe ao sol. Eles estão localizados bem na base, na camada basal. Uma quinta camada da epiderme presente só na palma das mãos e na planta dos pés é a camada lúcida ou hialina. É a segunda do exterior para o interior. Nela também nós vamos encontrar terminações que são responsáveis pelo tato. Ela é constituída por células achatadas e transparentes. Seus núcleos apresentam sinais de degeneração. Existem poucas organelas citoplasmáticas. Abaixo da epiderme nós vamos ver a derme. Ela é conhecida como pele verdadeira. Nela estão presentes os terminais nervosos, também conhecidos como receptores cutâneos. Vai ter os receptores responsáveis pela sensibilidade à pressão, ao tato e à temperatura e à dor. Os vasos sanguíneos e as glândulas sebáceas e sudoríparas. Essas glândulas sebáceas, elas são conhecidas, as duas são conhecidas como glândulas exócrinas. O que quer dizer isso? É que elas colocam para fora do corpo a sua substância, o seu material produzido. Então, nós temos as glândulas sebáceas, que são bolsas que secretam sebo, substância oleosa junto aos folículos pilosos para lubrificá-los. Aqui nós vamos ver a representação dela. Próxima, elas ficam localizadas sempre próxima ao pelo. E as glândulas sudoríparas secretam o suor, que é um fluido corporal, responsável pela regulação da temperatura do corpo. É formado de água, íons de sódio, potássio e cloreto, entre outros elementos. Através de poros, elas são colocadas na superfície da pele. O suor ajuda a controlar a temperatura. Elas juntas vão formar o manto hidrolipídico. Veja o vídeo número 5, ele é da revista Super Interessante, ele vai falar bem minuciosamente sobre essa estrutura. Aqui nós temos uma outra tela onde nós vamos ver as terminações nervosas, para que vocês tenham uma outra visão delas na pele. A pele pode apresentar características diferentes. Elas estão relacionadas ao grau de hidratação e oleosidade.
de cada indivíduo, além de alguns fatores internos e externos que podem influenciar o estado da pele. Para ficar mais claro, os estudiosos subdividiram as características da pele. Então, nós vamos ver a pele normal. A pele normal é o tipo de pele menos frequente de se encontrar. A mesma apresenta uma textura saudável, aveludada, com taxas de gordura natural e boa elasticidade. Os poros são pouco visíveis. Ela apresenta um aspecto rosado e pequena propensão ao aparecimento de manchas e de espinhas. A pele seca. Para esse tipo de pele, os poros são pouco visíveis. Ela possui uma pequena luminosidade. Suas principais características são vermelhidão, perda de água em excesso, propensão para descamação, aparecimento de fissuras e pequenas rugas. Vale ressaltar que o ressecamento da pele pode ser causado por fatores hormonais, genéticos ou até mesmo por condições ambientais. A pele oleosa ela apresenta poros dilatados. A aparência da pele oleosa, você imagina uma casca de laranja, você vai ver os poros a olho nu, certo? Quando que ela vai ficar oleosa? Ela vai ficar oleosa quando a produção de sebo pelas glândulas sebáceas for maior. Por esse motivo, os poros ficam dilatados. Ela tende a apresentar, devido a essa excessiva oleosidade, maior probabilidade de acne, um brilho mais intenso também. Essa acne ela é popularmente conhecida como cravos e espinhas. Ela pode ainda apresentar manchas e cicatrizes. Pode vir a ficar oleosa devido a alterações ambientais ou hormonais. Pele mista. É o tipo de pele considerada mais comum. Ela é caracterizada por seus poros dilatados e uma aparência brilhante, principalmente na zona T, certo? E nas extremidades do rosto, nas bochechas, ela vai ter uma aparência de pele seca. Ela também possui uma espessura bem mais fina nessa área, o que deixa mais suscetível ao aparecimento de rugas e envelhecimento precoce, descamação em geral. A pele sensível. Ela é uma pele bem irritável, fica facilmente com um tom mais avermelhado, vindo a apresentar manchas, coceiras, ardores e uma sensação de picada após o uso de novos produtos cosméticos, bem como uma exposição prolongada ao sol, vento e frio. A esteticista, ela está apta a tratar das disfunções da pele, tais como acne grau 1, grau 2, até grau 3. Sequelas como manchas, flacidez, linhas de expressão. Entretanto, existem casos que não podemos tratar, mas a gente precisa conhecer, até para poder encaminhar para o médico dermatologista. Micoses, infecções fúngicas, melanomas. Assista o vídeo, eu deixei um vídeo para que vocês possam identificar algumas alterações da pele. É o número 6. Não pare de buscar mais informações em livros, trabalhos científicos sobre doenças de pele, já que agora esta será a sua área de atuação. Outras disfunções da pele, que a gente pode ver micose nas unhas ou na pele do rosto, certo? Esses são tratamentos que eles necessitam de medicação. Então, quem pode prescrever medicação é só o dermatologista. A gente não pode entrar nessa área. Aqui, nessa tela, nós vamos ver as diferenças entre manchas normais e manchas já causadas por carcinoma. Nós podemos prevenir algumas disfunções da pele. Como? Eu fiz uma lista de hábitos que são saudáveis para que a gente evite alguns problemas de pele, certo? Então, vamos ver. Isso deve ser a tua rotina. E você precisa indicar para o seu cliente também, quando você vê que ele foi acometido por algum problema de pele, você pode ajudá-lo a prevenir. Então, quais são os hábitos higiênicos que você precisa ter para evitar micoses? Usar somente o seu material de manicure. Seque-se sempre muito bem após o banho.
principalmente as dobras como a axila, virilha, os dedos dos pés. Evite o contato prolongado com água e sabão. Evite andar descalço em locais que sempre estão úmidos, como vestiários, sauna, lava-pés e clubes e piscinas. Por quê? Porque as bactérias, os vírus, eles se proliferam na umidade. Então, se você tiver esses cuidados, consequentemente, você vai evitar o surgimento de micoses. Roupas molhadas por muito tempo também é bom evitar. Não compartilhe toalhas ou roupas, escova de cabelo, boné, touca. A touca que a gente vai oferecer para o cliente da gente, ela tem que ser uma touca só dele, é descartável, certo? Justamente porque se houver micose no cabelo de um cliente, ele pode passar para outra pessoa que for utilizar aquela touca. Então, não se utiliza. Esses são modos de transmitir doenças. Evite usar calçados fechados por longo período. Opte pelos mais largos e ventilados. Evite roupas muito quentes e justas. E também tecidos sintéticos. Os tecidos sintéticos, eles absorvem o calor e o suor e prejudicam a transpiração da pele. O assunto que nos interessa mais nesse momento é a acne. E o que é a acne? A acne é uma inflamação do folículo piloso ou folículo pilosebáceo. Ela ocorre principalmente nas regiões da face, do tórax, do pescoço e nos braços também. Não necessariamente em todas as pessoas. Isso é determinado geneticamente. Onde estão localizadas as glândulas sebáceas, certo? Em maior quantidade. Pode ser causada por medicamentos, cosméticos inadequados, excesso de substâncias detergentes ou por atividade profissional. Um exemplo de problema de acne causado por atividade profissional é o mecânico, que na sua atividade ele faz uso diário de graxas. Essa graxa ela pode obstruir o folículo piloso e por esse motivo, provocar o aparecimento de comedões e, posteriormente, pústulas. É uma hipersecreção das glândulas sebáceas, tomando geralmente um aspecto desagradável e preocupante, a partir do momento em que ela ocasiona alterações da epiderme e anexos, caracterizados por excesso de sebo, principalmente no nariz, testa e queixo, com o espessamento da camada córnea. É importante ressaltar que a acne não é sinônimo de falta de limpeza, uma vez que o uso contínuo de substâncias detergentes contribuem para provocar a hipersecreção cutânea de caráter reacional. Veja o vídeo número 7, onde você vai ter mais informações sobre as causas da acne. A acne pode ser medicamentosa? Pode. Algumas substâncias, elas fazem com que a secreção sebácea seja incrementada. E aí vai fazer com que apareça acne pelo uso de medicamento. Ela pode ser cosmética? Pode. Quando a pessoa utiliza um cosmético que é inadequado para o seu tipo de pele. Por exemplo, se ela tem a pele oleosa e usa um cosmético que promove maior oleosidade, um cosmético de base em creme, por exemplo. Ela pode ser profissional? Pode, eu falei agora há pouco sobre o mecânico, que no seu desenvolvimento do seu trabalho, ele faz uso de substâncias gordurosas e que essas substâncias podem obstruir o folículo piloso. Então, nessa figura, nós podemos ver o folículo piloso e a produção da glândula sebácea. Aqui à frente, aqui é a produção normal, e aí aqui logo ao lado nós vamos ver que a glândula sebácea ela está ficando mais produtiva e não está conseguindo romper a camada da pele. Por quê? Porque está obstruído por algum motivo, ou pela substância, ou outro motivo é
a pele tem que ser renovada e ela não está se renovando, ou por ressecamento, ou por tamponamento. Não está se deslocando, as células não estão se deslocando, e aí esse folículo fica fechado, mas a glândula sebácea ela continua produzindo, então ela não consegue romper. Aqui nesse caso, acúmulo de queratina nos poros. Ela vai fazer um comedão, o comedão fechado, certo? O comedão fechado, ele tem um aspecto branco. Você olha, ele tem... a glândula sebácea produz um sebo igual para os dois, mas se ele estiver fechado, vai ficar branco. E se ele for um comedão aberto, ele vai ficar preto. Por quê? Porque o sebo oxidou e vai formar o comedão pretinho. E aqui, quando a retenção de sebo é muito grande, aí você vai ver o acúmulo de sebo e não consegue romper, e às vezes ele acaba rompendo aqui para dentro, ó, fazendo fístulas. Então, ela pode ser causada por diferentes fatores, além do fator hormonal. Pode ser medicamentosa, cosmética ou profissional. Aqui nós temos, nessa figura, nós podemos ver que a acne, o folículo, ele rompeu e a produção do sebo passou para cá. Então, o organismo, ele vai se defender. Como que ele se defende? Ele manda para lá as células de defesa, que vem através do sistema imunológico. E elas vão combater. E aí acaba fazendo com que as bactérias que morrem, elas ficam purulentas. Por isso que a gente vê secreção purulenta na pele da pessoa, certo? Então, esse desenvolvimento vai fazer com que essa acne ela mude de graus. Observe, ela pode atingir níveis diferentes de classificação em função do seu grau de evolução. Então, grau 1, grau 2, grau 3, grau 4 e até grau 5. Vemos aqui como ela pode se apresentar. Nessa figura, nós vamos ver a primeira e a segunda são acne comedogênica, grau 1, certo? Sendo que a primeira os poros estão fechados e ela vai ficar branca. Na segunda, os poros estão abertos e o pontinho externo é preto. É só porque oxidou. Aqui, ela já tem começam a aparecer pápulas, certo? Então, nessa pele vai ter comedões brancos e pretos, ou não é obrigado ter tudo, né? Mas os comedões e também as pápulas. Na acne grau 2, então, a pele terá comedões e pápulas. Na foto 4, cistos também vão aparecer. Então, vai aparecer comedões, pápulas e cistos. Na foto 5, também a presença de nódulos. Já é a acne grau 3, com comedões, pápulas, cistos. E na acne grau 4, nós vamos ver a presença de nódulos. Muito bem, aqui nós finalizamos este módulo. Agora nós vamos recapitular tudo que você aprendeu. A estética é uma área abrangente, composta de parte clínica, estética facial, embelezamento do olhar, estética corporal, massoterapia, terapia capilar, terapias alternativas, terapia oriental. Também podemos trabalhar com prestação de consultorias a salões de beleza, clínicas de estética, gerenciamento de clínicas de estética e de salões de beleza. Vendas e representação de equipamentos e cosméticos. E também podemos trabalhar com a docência na área da estética. Vimos que a pele pode apresentar diferentes características em funções de fatores ambientais, hormonais e genéticos. Então, a pele pode apresentar-se normal, oleosa, mista, sensível, seca. 5 tipos. Sendo que existem novas subdivisões.
Hoje em dia, na pele normal, existem várias subdivisões, a gente não para de estudar por aqui. Espero que você tenha gostado da aula. Não esqueça de entrar em contato caso tenha alguma dúvida ou comentário. Bons estudos e até o próximo módulo do nosso curso.